teu amor que nos capacita. Te louvamos, Senhor, por tudo que você é, por tudo que você tem feito por nós. Eu te dou graças pelo teu nome que foi nos concedido, para que possamos vencer toda e qualquer batalha. Sim, ao nome de Jesus se dobra todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa a Ele como Senhor, para a glória do seu Deus Pai. Obrigado, Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom. Amém. Aleluia. Aleluia. Quem está gostando do som? Vocês acreditam que eu fiquei com a voz bonita? Pois é, gente. Seus dízimos, suas ofertas serviram para a gente comprar a nossa primeira mesa digital. É a primeira. Amém? Glória a Deus. Estamos crescendo, estamos prosperando. É isso que Deus quer. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu estava meditando algumas semanas atrás acerca de um determinado tema para trazer para a igreja, não sabia quando, e eu não sabia que dia, então eu fiquei meditando ali, estudando a palavra, e veio ao meu coração um tema que todos nós precisamos aprender. Sabemos que nós somos o Espírito, possuímos uma alma e habitamos no corpo. Amém? Ou seja, somos o Espírito, a palavra Espírito é intercambiável na Bíblia como coração. Possuímos uma alma, que é justamente a mente, intelecto, emoções, vontade. Amém? E habitamos no corpo humano. Esse corpo que um dia, glória a Deus, graças a Deus, será transformado no corpo de glória e todo mundo vai fitness no céu. Pastor, essa parte do fitness está na Bíblia Johnson Dawson, quem sabe? Na versão Johnson Dawson, em breve nas melhores livrarias. Acabei de inventar essa. Mas eu gostaria de trazer para vocês algo importante acerca da alma, que é a nossa sede da vontade, onde estão os nossos sentimentos. Amém. E a alma foi colocada por Deus. Amém. Alma não é uma coisa ruim, muito pelo contrário, é uma coisa muito boa. Você só sabe falar porque você tem uma alma. A sua alma é a sede onde você tem o seu conhecimento intelectual, é onde você aprende as coisas. Amém, queridos? Mas existe um determinado sentimento que tem acabado com a vida de muitas pessoas. De fato, você pode ter milhões de reais e ainda assim ser tão infeliz por causa desse sentimento. Você pode ter a melhor família do mundo, mas bem estruturada, e ainda assim você ser arrasado por esse sentimento. Você pode ter, inclusive, você pode ser o crente mais crente que tem uma igreja. Você pode ser pastor de muitas igrejas e ainda assim ter o seu ministério destruído por causa desse sentimento. Esse sentimento tem levado muita gente para a sepultura, tem matado pessoas, tem sido a fonte de muitas doenças psicossomáticas. É um sentimento horroroso e que tem acabado com tantas vidas. Mas a gente tem que reprimir os sentimentos? Não. Sentimentos foram dados para serem controlados, dominados. Se você não domina o seu sentimento, você será dominado. Pense da seguinte maneira: você está no deserto, e no deserto você encontra uma fera, um tigre bem grande, chão grandão, né? Dá umas 3 vezes o seu tamanho, vamos dizer assim, e só tem você e o tigre. Não tem como correr, ele corre mais do que você. Então, ou você mata ele, ou ele te estraçalha. Não tem um meio termo. Esse sentimento é como um tigre no deserto contra você.
chama-se amargura. O Senhor me disse para falar isso hoje. Tema da ministração: vencendo a amargura. A amargura é um sentimento que vem, e a causa dele pode ser várias coisas. Muitas vezes a pessoa fica amargurada pela perda de um ente querido. A pessoa faleceu e a pessoa fica com aquela amargura. Outras vezes a pessoa pode ficar amargurada por um negócio que não deu certo, um projeto que lutou, que fez, aconteceu, mas não deu certo. E a pessoa pode ter esse sentimento de amargura. Sim, uma tristeza profunda acerca, e quando pensa naquele assunto. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é uma outra causa, que pode provocar esse sentimento. Chama-se ressentimento. Abre por favor em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. As pessoas muitas vezes podem ficar amarguradas por N coisas. A amargura pode chegar para várias pessoas, afinal de contas é um sentimento. O que não pode é você ser dominado por isso. Vou dizer de novo: a amargura pode chegar para qualquer pessoa. Afinal de contas, existem momentos de pressões, e que, como ainda temos uma alma que precisa ser renovada constantemente, muitas vezes você pode se sentir amargurado. Mas o problema é quando a amargura domina você a ponto de mudar o teu comportamento, a ponto de mudar as tuas atitudes, tuas decisões e até a maneira que você fala. É aí que começa o problema. Porque quando o sentimento ele é dominado, você o vence, acabou a história, morreu, tchau. Mas quando você é vencido pelo sentimento, meu irmão, é uma desgraça. E o fato de você ter nascido de novo não te isenta de ter esse sentimento. Ué, eu pensei que isentar, pastor, estava tudo, mas é só alegria. Irmãos, se fosse só alegria, Paulo não tinha escrito dizendo alegrai-vos. Não é só alegria? Não precisava dizer alegrai-vos, já está todo mundo alegre. Mas se ele diz alegrai-vos, é porque haverá momentos onde você não tem motivo para se alegrar. Haverá momentos onde você tem raiva. Aí nesse instante que ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. O ressentimento, ele gera uma amargura que, por sua vez, uma vez que domina uma pessoa, ela pode levar a pessoa ao ódio e ao rancor. E sabe o que eu acho interessante? O que eu acho interessante é o seguinte: é que muitas vezes, escuta bem isso, muitas vezes as pessoas mascaram isso. Não tenho nada contra fulano. Tem raiz de amargura, tem ressentimento. E enquanto você não admite isso, é pior para você. Aqui em Hebreus, no capítulo 12, no versículo, passando o versículo 12, diz: por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos, e o que, gente? E a santificação, sem a qual, sem o quê? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Segui a paz. Seguir a paz. Em outras palavras, pastor, está dizendo que eu tenho que ter paz com todo mundo? Naquilo que depender de você. Amém. Eu vou dizer de novo: naquilo que depender de você. Ah, mas ele, pronto, aí já foi. Porque quando você segue a paz com todos, você assume. O que é que eu posso fazer para que aquela irmã esteja em paz comigo? O que é que eu posso fazer para que aquele irmão esteja em paz comigo?
Está todo mundo entendendo até aqui? Mas não é isso que eu quero falar, isso aí é outro assunto. Vamos lá, versículo 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma, observa agora, raiz de amargura que brotando vos perturbe. O que brota? Planta. É, na verdade, planta. E a planta vem da onde? Da semente. Então a semente de amargura muitas vezes vem. Cabe a você não deixar brotar. Amém. Brotando alguma raiz de amargura vos perturbe, e por meio dela, da amargura, muitos sejam contaminados. A palavra de Deus diz lá em Gênesis acerca de um homem chamado Esaú. Esaú, juntamente com seu irmão o Jacó, eles eram filhos de Isaac e Rebeca. Isaac era aquele filho de Abraão que Deus uma vez mandou que ele sacrificasse, mandou Abraão sacrificar o Isaac quando ele era garoto. E aí o que aconteceu? Abraão foi, obedeceu a Deus e ia realmente sacrificar o Isaac. Foi que Deus apareceu. Epa, para, fundo. Não é assim não, rapaz, peraí, opa, agora eu sei que você teme a Deus. Pronto, foi esse Isaac. Isaac casou com a idade de 40 anos, alguns anos depois da morte da mãe dele. Ele casou, e alguns anos depois o pai dele também morreu, e ele herdou todas as propriedades do pai, que ele era muito rico. E Isaac, por obedecer a Deus, ele plantou e ele colhia bastante, ele sempre seguia a ordem de Deus. Então Isaac se tornou extremamente rico. Alguns estudiosos dizem que inclusive mais rico do que o pai dele, Abraão. Ele cresceu bastante, ele era muito próspero. Rebeca também era estéril, a exemplo da Sara, ela também era estéril, mas a Bíblia diz que ele orou insistentemente até que ela teve 2 filhos, foram logo gêmeos, Esaú e Jacó. E a Bíblia diz que esse homem muito bem sucedido, a ponto das pessoas que estavam ao redor dele invejarem ele, e tão rico que ele era. Pois bem, o Esaú casou-se, naquele tempo podia casar com várias mulheres. O Esaú casou-se com 2 mulheres, que a Bíblia diz que elas foram fonte de amargura de espírito, tanto para Isaac como para Rebeca, a vida toda. Tempo todo. O pastor da igreja batista Getsemane de Belo Horizonte, esqueço agora o nome dele. Não. Jorge Linhares. Ele disse uma coisa interessante. Ele disse que a amargura é como uma bactéria que tem vida, que corrói a alma e a alegria, até que não tem mais nada. Nesse momento, a pessoa passa apenas a viver. Ela passa apenas a existir. Está indo, mas ela não desfruta de uma alegria, não desfruta de um crescimento, não desfruta da bênção de Deus. Por quê? Porque a raiz de amargura está lá dentro. Um homem tão bem sucedido como Isaac, tão próspero. Hoje, rapaz, Isaac seria um exemplo de prosperidade financeira para qualquer um. Pois bem, mesmo assim, esse homem e sua esposa sofreram com a amargura, porque não souberam lidar com esse sentimento. Foi terrível. E o Senhor me disse que há pessoas aqui, minhas ovelhas, que estão sendo atacadas por esse sentimento horrível. Isso acaba hoje. Deus não quer você uma pessoa amargurada. Deus não quer que você seja escravo, porque é isso que acontece, da amargura. Quando você não vence a amargura, você se torna escravo dela. Escravo. Muitas vezes aconteceu uma coisa tão ruim, tão terrível com as nossas vidas, e aí o que acontece? A gente começa
a lembrar daquele dia que aconteceu. Aquela imagem fica gravada no nosso cérebro de forma privilegiada, e todas as vezes que acontece qualquer coisa semelhante, a pessoa lembra daquilo, aí sofre de novo. Sofre de novo. Às vezes é alguém que fez mal a você. Às vezes é alguém que cometeu uma injustiça contra você. Alguém que te desrespeitou. E aí você cria uma raiz de amargura ali dentro. E todas as vezes que você olha para aquela pessoa, você não consegue ver nada positivo nela. Raiz de amargura. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Deus não quer saber o que o fulano cicrano fez contra você. O que Deus está de olho é na tua reação. Você novo, o que Deus está de olho é na sua reação. Como você reage a isso? Você não deve deixar que a amargura domine os seus sentimentos a ponto de você não conseguir nem pensar positivo de alguém. Eita glória! Ah, pastor, o domingo passado foi tão bom, a gente pulou aqui, cantou e tal, agora você vem com essas conversas. Meu irmão, eu só sou canal. Ele manda e eu obedeço. O senhor estava falando comigo? Não pense em ninguém. Eu só falo. Ele fala, eu falo. Não sou eu que estou com cuidado tanto em você. Claro que eu tenho cuidado com você, mas o cuidado maior é daquele que sempre amou você, daquele que conhece você desde que você nasceu. A amargura faz isso. E aí o que acontece? Oh meu Deus do céu, como é que eu faço com fulano? E a pessoa fica muitas vezes entre uma ponta e outra. Ele não sabe se ama ou se confia, ou se vai lá e deixa por isso mesmo. Ele não sabe isso. A palavra de Deus te dá a primeira pista do que você tem que fazer. Siga a paz. Eu já falei aqui N vezes, amor se dá, confiança se conquista. Você não é obrigado a confiar em todo mundo. De fato não está na Bíblia, em parte nenhuma, confie em todo mundo. Não está, mas diz ame em todo mundo. O amor é justamente o antídoto contra qualquer raiz de amargura. Vou repetir: o amor faz secar, obrigado Pai, a raiz de amargura que porventura quiser brotar de dentro do seu coração, quando você decide amar essa pessoa. Amém. Mas como é que eu posso amar essa pessoa? Eu tenho que ir lá e dar um abraço e beijar e tal. Não, primeiro tu começa orando por ela. Amém. Jesus disse que a gente ora, deve orar até pelos inimigos, imagina pelos irmãos com quem você vai passar a eternidade toda olhando para a cara dele. Devemos orar. É a primeira coisa, para não deixar a amargura. Pastor, mas eu tinha razão. Deus não está nem aí se tu tem razão. Deus está de olho se você está obedecendo a palavra. É claro que Ele sabe quem tem razão. É claro que Ele sabe quem tem razão. Ô pastor, mas eu vou ser sangue de barata? Não, o nome disso é sangue de Cristo. Aquilo que o mundo muitas vezes chama de sangue de barata, como falou o pastor Antônio, né? O pastor Cláudio, quando ele disse aqui sobre colisapo, muitas vezes prolonga a vida de pessoas que tem o sangue quente e muitas vezes ele morre mais cedo. Irmãos, a amargura acaba com a pessoa. A amargura faz a pessoa sofrer. E o pior de tudo é que não é um sofrimento externo. Se fosse externo ainda era um pouco mais fácil, mas é interno. Deus tem levantado pessoas para ajudar, para acrescentar. Deus tem levantado pessoas assim.
É disso que você precisa prestar atenção. Onde está a sua expectativa? Porque se Deus levanta alguém para me ajudar, mas eu coloco a minha confiança nessa pessoa, eu estarei pecando. E quando essa pessoa fizer alguma coisa que não corresponde às minhas expectativas, aí eu vou ficar amargurado. Por mais que o Nilvan e a Sandra estão comigo, são nossos associados, estão na Prosperity, glória a Jesus, né? E estamos juntos. Contudo, a minha confiança inteira tem que ser no Senhor e não neles, porque eles poderão falhar. A mesma coisa, quando você, o problema é isso, a amargura nasce de uma frustração, quando você esperava uma coisa e vem outra. Eu estou falando da raiz de amargura, que está falando disso aí. Eu não estou falando daquele outro tipo de amargura que nos vem por outras coisas. Estou falando de relacionamentos. E quando é em casa? Mulheres que não querem nada com seus maridos. Deixa eu olhar logo o tamanho das bênçãos que estão aqui. Não quer mais nada com o marido. Por quê? Porque naquele dia ele fez isso, isso e isso. Mulher amargurada. E ela diz que é crente. Maridos que não têm. Maridos que muitas vezes procura deixar a mulher com certa distância. Por quê? Porque aquela mulher fez aquilo comigo lá atrás. Meu irmão, a Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, a tua raiva tem que ir até o pôr do sol, depois está. Estão entendendo isso? Deus nos chamou para viver em paz. A principal maneira de você saber qual é a vontade de Deus é justamente a paz no seu coração. Depois você está de acordo com a palavra. Mas a paz que é no seu coração, como você poderá seguir a paz que é no seu coração se você é dominado pela amargura na sua mente? O que é que eu tenho que fazer, pastor, para não ser dominado pela amargura? Deixa eu te dizer uma coisa: é só você fazer o contrário do que a mente que não foi renovada te sugerir. Qual é a vontade que dá? Entrar no meu quarto, fechar a porta e ficar lá sozinho. Aí você faz exatamente o contrário, chega junto. Qual a vontade que dá? De chorar. Aí você faz o contrário. Qual é a vontade que dá? Manter distância da mulher. O que é que você faz? Bota um forró, chama a tua mulher e vão dançar um forrozinho. Esse é o forró do fim da amargura. Porque existem vários, né? Tem o forró da casa própria, forró da prosperidade. Esse é o forró do fim da amargura. Mantenha a sua alma em paz. Amém, amém. Eu vou dizer de novo: mantenha a sua alma em paz. Amém. Não tenho nada. Então, todo mundo entendendo isso, gente? Amém. Jesus, ele passou por tantas coisas. A família dele não cria nele. A família não cria nele. A mãe e os irmãos. Uma certa vez foram atrás dele para prender, porque dizia que ele estava doido. Maria e os irmãos. Está lá, o Evangelho de João falou isso aí. E eles estavam uma vez ministrando. Chegaram no meio do culto, e não entraram não, mandaram avisar. Manda ele para vir aqui, descer aqui, que ele quer falar com ele. Eu estava ministrando. Aí apareceu lá no telão. O pastor, tinha telão na Bíblia Dalsônica, tá aí, tem um telão, beleza. Tua mãe e teus irmãos estão aí fora, estão te chamando lá fora. Jesus disse: quem é minha mãe e meus irmãos? Aqueles que praticam a vontade de Deus, esses são minha mãe e meus irmãos. Já colocou de imediato que era
mais importante para a vida dele. Jesus não se deixava vencer por esse sentimento. Ele vencia. Ele não se deixava. Pedro disse: Senhor, eu dou a vida por você. Em outras palavras, eu estou contigo e não abro. Na hora abriu, sabe? Na hora ele abriu. Jesus olhou para ele e disse: Pedro, essa noite, antes que o galo cante 2 vezes, tu vai me negar 3. Só que Jesus não disse ralhando com ele, não disse falando, não, só anunciou o que ia acontecer. Teve um momento onde houve uma amargura tremenda na vida de Jesus. Teve a ceia, terminou a ceia, eles cantaram o hino, e Jesus sabia que iria ser crucificado. Por quê? O Espírito Santo tinha revelado? Não, porque ele estudava as Sagradas Escrituras, o que falava dele. Tanto é que você nota várias vezes: para que se cumprisse o que havia dito, para que se cumprisse. É por quê? Porque ele, Jesus, cuidava para que tudo que estava escrito acerca dele se cumprisse. Ô pastor, mas assim, ele não desceu do céu, o conhecimento já chegou, tipo Matrix, né? O conhecimento já chegou, de repente o cara sabe tudo. Não, irmãos. Ele era Deus, nunca deixou de ser Deus, mas ele se restringiu a ser humano. Então, como ser humano, ele tinha que agir como homem aqui nessa terra. Então ele teve que sentar, pegar os livros e ler e aprender. Então ele leu o capítulo de 52 de Isaías, quando fala acerca dele. Ele leu o capítulo 53 também. Então ele sabia que iria ser crucificado, ele sabia que iria morrer. E ele disse isso: foi para isso que eu vim. Pronto, acabou a história. Eu vim para isso mesmo. A questão não era essa. O que trouxe amargura ao Espírito de Jesus não foi isso. Ele se separa dos discípulos, né? E fica só com os 12 apóstolos na ceia. Aí sai com os 12 apóstolos e vai lá para o Getsemane. Chega lá no Getsemane, o jardim ficava no Monte das Oliveiras. Ele separa 3 e vem aqui comigo orar. Deixou os outros 9 lá, saiu com 3 mais para dentro, para orar. Lá, onde estavam lá os 3, ele diz: agora vocês ficam aqui que eu vou ali orar. No momento que ele tinha só com o Pai, Jesus colocava o Pai acima de tudo. Era com quem ele contava, era com ele que ele conversava, era com o Pai que ele contava seus maiores segredos. Era o maior confidente de Jesus, era o Pai. Mas ele tinha lido lá nos Salmos, que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Logo ele entendeu que ele ia ser separado do Pai. Foi isso que trouxe a amargura para ele. Só a cruz, beleza, eu levo. Se precisar, ó, tá aqui. Ser açoitado, beleza, eu estou aqui. Ser cuspido, ser desprezado, ótimo, eu estou aqui. Mas separar de você, esse cálice não. Se possível, passa de mim esse cálice. A amargura era tão grande, a intercessão era tão grande, que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Isso foi horrível, porque ele não queria ficar separado do Pai. E eu vejo hoje muitos crentes que simplesmente preferem outras coisas, não estou dizendo ilícitas, não estou dizendo lícitas, a ficar com o Pai, a ter conversa com o Pai, a ter ligação com o Pai. Jesus morreu para que você tivesse uma conexão 24 horas por dia com o Pai. Valorize essa conexão. E até disso ele ficou amargurado. Mas a Bíblia diz que o anjo desceu do céu e o confortava, tirando essa amargura dele. Ô pastor, e como é que você sabe que tirou a amargura? Porque logo ele chegou para os seus discípulos: rapaz, nem uma hora vocês puderem falar comigo. Vamos, levanta, vamos sair daqui, o traidor está chegando. Já era outro, já tinha mudado. Vocês estão entendendo isso? O sentimento de amargura vem. Mas eu não quero falar sobre isso, estou mostrando apenas essa parte. Eu estou me referindo aos ressentimentos. Deus me disse que existem cristãos que estão perdendo a salvação porque simplesmente passaram a odiar os outros. Ódio é pecado,
O pecado, o ressentimento, que é justamente a mãe do ódio, também é. Ô pastor, eu não vou fazer nada. Sabe o que a Bíblia diz? Sabe o que Pedro falou de Jesus? Ele disse que Jesus, quando era ultrajado, ele não respondia nada. Ele entregava-se àquele que julga retamente. Senhor, me julga. E julga ele. Pronto, só isso. E vinha certinho, direitinho. Por quê? Porque Jesus não deixava a raiz de amargura chegar no coração. Estava conversando com uma pessoa ontem, um casal ontem, e eu falei sobre isso. Cuidado com a pontinha de amargura. Conversei com um pastor ainda essa semana. Eu disse a mesma coisa. Vai estar no YouTube amanhã, né? Pronto, então estou só falando, o pastor já sabe quem é. Eu falei com ele. Cuidado com a amargura. Muitas vezes, irmãos, na nossa caminhada, tantas pessoas jogam pedras em nós, tantas pessoas se levantam contra nós, tantas pessoas caluniam, mentem contra nós. Você não é obrigado a confiar de novo nessas pessoas, mas você deve perdoá-las e viver em paz. O caminho do perdão é um caminho difícil, eu entendo, porque mexe com os sentimentos. O caminho do perdão é um caminho complicado muitas vezes, mas pode ter certeza, é o melhor caminho para que você tenha todos os seus sonhos concretizados. Então você decide deixar para lá. É disso que eu estou falando. Deixar para lá. Acabou a história. Eu não vou mais nessa igreja. Já teve casos aqui assim. Por quê? Porque o pastor fez aquilo comigo. E eu tentando lembrar o que eu tinha feito, Jesus. Não conseguia lembrar. Mas enfim, né? Amargura. Aí a pessoa sai da vontade de Deus por algo que o pastor fez. Deixa eu dizer logo uma verdade aqui, para ficar bem claro, uma revelação poderosa. Preste atenção, teu pastor já falhou contigo e vai falhar outras vezes. Eu estou dizendo isso para você se preparar já. É que ele vai falhar de novo. Por quê? Porque teu pastor, a exemplo de você, está sendo aperfeiçoado. Ele é um aprendiz também. O supremo pastor é o que sabe todas as coisas, mas os outros é tudo pastor auxiliar, irmão. Está aprendendo. Você tem que ter cuidado para a raiz de amargura não chegar contra você. É isso mesmo, naquele dia, naquele momento, naquela hora. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Aprende a deixar de fora essa raiz de amargura. Eu já contei aqui outras vezes essa história. E como eu estou com esse microfone agora, com esse som digital maravilhoso, excelente, eu vou contar de novo, porque agora está com som digital. Antes eu tinha contado, mas estava no som analógico. Agora estamos no som digital, então vamos contar essa história, né? O meu pai contava essa história muitas vezes, e eu já li essa história com várias variações, com muitas variações, mas vou contar do jeito que meu pai contava. Ele disse que havia dois homens, que eles eram casados com suas famílias, e eles eram nômades, eles peregrinavam pelo deserto. E eles tinham muitos empregados, servas, aquela coisa toda, mas eles eram muito unidos, eles andavam juntos o tempo todo, e eles peregrinando para um lado, peregrinando para o outro, tal, aquela coisa. O nome de um era Najab, e o nome do outro era Najib, porque é uma lenda árabe essa história, a história árabe, por isso que veio essa lei. Mas você pode colocar João e Francisco, tem um monte de nome, eu vou botar já Najab e Najib, porque foi o jeito que meu pai me contava. Então, eles caminharam no deserto, e um dia, eles estavam e acharam um lago lá, bem grande, no deserto. E o Najab, ele entrou dentro da água para tomar banho, mas ele não sabia nadar. E ele, quando entrou e foi, estava com gostosa água, acontece que o homem começou a afundar. O Najib viu de longe, meteu a carreira, tirou a roupa assim de cima, meteu a carreira, mergulhou lá, e com a custo trouxe o Najab de volta para a terra, e ainda o reanimou, salvando-lhe a vida. O Najab chama um escultor, que era empregado dele, e diz: escreve aí na pedra:
andando Najabe e Nagibe juntos. Najabe ia se afogando no lago, e o Nagibe entrou dentro da água e, com o risco da própria vida, tirou o Najabe, salvando-lhe a vida. Agora tem que subir naquela pedra ali, aquela bem grande lá, só que lá em cima, que é para todo mundo ver. Beleza, foi feito, passou, foi dias para fazer isso aí. Aí colocou lá. O tempo passou, passaram-se vários meses, e um dia o Najabe e o Nagibe discutiram por uma coisa fútil lá, e eles brigaram, e o Nagibe pegou um punhal desse tamanho e partiu para cima do Najabe para matá-lo. E se não fossem os empregados, tanto do Najabe quanto do Nagibe, ia ter morte ali. O Najabe, claro, ia morrer. Separaram os dois. E o tempo passou, depois que os anos acalmaram, o Najabe, vem cá, o mesmo instrutor, vem cá, escreve aqui na areia: andando Najabe e Nagibe pelo deserto, eles discutiram por um motivo fútil, e eis que o Nagibe pegou um punhal a essa altura. Não, peraí, o senhor vai escrever a história toda? É, todinha, até o fim. Mas a outra o senhor mandou colocar na pedra. Foi. Mas essa, por que o senhor coloca na areia? Ele disse: porque a areia, o vento dá e apaga tudo. É por isso, as coisas ruins a gente escreve na areia, as coisas boas a gente escreve na rocha. Você precisa aprender a privilegiar as informações que chegam no seu cérebro, coisas positivas, para que você não seja dominado pela raiz de amargura. Estou entendendo isso, gente? Você pode ser o crente mais santo, você pode ter a família mais equilibrada, você pode ter uma prosperidade financeira poderosa, mas a raiz da amargura, a amargura pode levar você para o inferno e para a sepultura, e pode acabar com o que você tem. Está todo mundo entendendo isso? Deus me diz que há pessoas que escreveram na areia, aí depois eles voltam lá para poder acender o que já estava apagando. Não, irmãos, é escrever na areia e ir para frente. Deus, é incrível como Deus usa Paulo. Deixa eu contar a história de Paulo. Paulo, que os gentios, os romanos, os gregos, chamavam ele de Paulo, os judeus chamavam de Saulo. Então, tanto faz Saulo como Paulo, era o mesmo nome, eram dois nomes para a mesma pessoa. O Paulo, ele era uma pessoa que perseguia os cristãos, era uma pessoa que fez muito mal, mesmo para os cristãos. Aí ele nasceu de novo. Quando ele nasceu de novo, ele procurava se juntar com os cristãos, mas a turma, por dentro, ninguém confiava nele. E ele procurava, imagine, novo convertido, atrás de uma igreja, e o pessoal não queria saber dele, porque ele perseguia os cristãos. Sabe-se lá se ele era um infiltrado, um xirmão da vida, tá doido? Mas o Barnabé, chamado filho da consolação, ele pegou Paulo e trouxe para o meio, e Barnabé foi quem introduziu Paulo no meio cristão. Glória a Deus pela vida do Barnabé, porque hoje nós temos mais da metade do Novo Testamento escrito por Paulo, e foi Barnabé que introduziu. Pois bem, essa é a parte maravilhosa da história. Agora vê o resto. Um dia, os dois foram enviados como missionários, primeira viagem missionária, lá foram os dois como missionários. Então o que aconteceu? Eles tinham uma pessoa que estava com eles, chamada Marcos. O Marcos ficou com eles algum tempo, mas depois deixou eles e se mandou. E o Paulo não gostou nada daquela história. Passou-se o tempo, o Marcos quis voltar para formar o trio com eles, né? Aí o Paulo, não. Por quê? Ele já foi naquele dia? Não, mas o Barnabé, não, mas vamos aceitar o Marcos sim. Ele não está arrependido, vamos estar de volta. Não, de jeito nenhum, Barnabé. Barnabé, rapaz, ele deixou a gente na mão, cara, ele está precisando. Não, mas aí... Não, mas e o perdão? Não, vamos trazer. Rapaz, acabou uma briga que o escritor do livro de Atos, que foi Lucas, diz que foi uma contenda não pequena.
Ou seja, foi coisa grande, foi uma discussão tremenda, de um jeito que Barnabé e Paulo não davam mais para caminhar junto. Quem, pastor? É o filho da consolação, o que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Não dava para caminhar junto. E acabou cada um seguindo para o seu lado. Separou a primeira dupla de missionários da história, separada aí, foi desfeita aí. Mas anos mais tarde, aquele Paulo já amadurecido, já tinha crescido, ele escrevendo a Timóteo, ele diz: Timóteo, traz Marcos, porque ele me é útil no ministério. Amadurecido, não tinha nenhuma raiz de amargura mais. Acabou. E esse mesmo Paulo, ele disse: uma coisa faço, esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão de mim. Ei, não é só deixar para trás, é esquecer. Não é só deixar para trás, é esquecer mesmo. Vamos embora, vamos avançar. Se você for parar, meu irmão, por cada vez, alguém disse assim: se você parar por cada cachorro que late, você nunca vai chegar lá. Mas deixa eu te dizer de uma forma: se você for parar por cada pensamento que o cão, com todo respeito aos cachorros, é porque o cão é menor do que eles ainda, né? Se você for parar por cada pensamento que o cão coloca na tua mente, você jamais vai chegar aonde Deus quer. Acabou, pronto, para trás, vamos embora. Para que você não seja dominado pela raiz de amargura. Vamos para Efésios, capítulo 4. Efésios 4. Efésios 4. Eu quero encerrar essa primeira parte com isso aqui. Capítulo 4, versículo 26. Irai-vos, mas não pequeis. É normal ter raiva. É normal ter raiva. Até Deus teve raiva. Até Jesus teve raiva. Todo mundo tem raiva. O detalhe é o que vem depois: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, mesmo que você esteja com raiva, mesmo que você esteja chateado, não deixe que quando o sol se pôr, você ainda esteja assim. Aprenda a dominar seus pensamentos. Aprenda a dominar aqueles dardos inflamados do maligno que vem contra todos nós. O diabo não pode tocar na gente, não. Estamos muito altos, sentados em lugares com Cristo. Rapaz, é alto demais, o diabo não consegue. Então o que é que ele faz? Ele lança seus dardos. E interessante que os dardos inflamados do maligno são certeiros. Chega exatamente na hora que você está vulnerável. É ou não é verdade? Chega exatamente na hora que você está vulnerável. Chega o dardo, chega o pensamento. Rapaz, eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo. Rapaz, está de acordo com a palavra? Não, então não vou fazer. Escuta bem o que eu vou te dizer. Ainda que seja uma coisa certa, se for movido por amargura, já é pecado. Vou dizer de novo: ainda que seja uma coisa certa, uma coisa lícita, se é movido por amargura, já está pecando. Jesus tinha terminado o seu jejum e teve fome. Então veio o primeiro dardo do maligno. Se é filho de Deus, e ele era, transforma essas pedras em pães. Analisando qual é o problema de transformar a pedra em pão: é provisão. Ia servir para ele e para os outros, né? Haja a pedra transformando em pão, quem passasse por ali, todo mundo ia ser suprido. O problema com isso é porque ele estaria obedecendo a uma sugestão de quem? Do diabo. Então, ainda que pareça ser uma coisa certa, quando você obedece a sugestão do diabo, você peca.
É como eu disse, não é uma palavra popular nem popular, mas é a verdade eterna. Então o que é que eu faço, pastor? Romanos capítulo 8, versículo 2. Desculpa, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com esta era, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é interessante que para eu experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não está escrito que eu tenho que orar muito. Não está escrito que eu tenho que orar muito. Não está escrito que eu tenho que clamar. Não está escrito que eu levante um clamor. Tudo isso é certo, é correto, está de acordo com a palavra, e todo crente tem que fazer isso mesmo, está certo. Mas para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você passa pela renovação do teu entendimento, porque uma vez com o entendimento renovado, você vai orar certo. Amém. Você vai falar certo. O teu clamor será ouvido, porque será de acordo com a palavra de Deus. Quando você enche a sua mente com a palavra de Deus, olha, vem os dardos inflamados, vem os pensamentos, mas não entra. Não entra. Rapaz, fizeram isso comigo, eu não estou nem abalado. Por quê? A paz de Deus governa a tua mente e o teu coração. Governa a tua mente e o teu coração. Governa a tua mente e o teu coração. Como? Pela palavra. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. Quem é Jesus? Ele é a palavra. Então, a palavra é o príncipe da paz. Há pessoas que oram bastante e devem orar. Uma irmã aqui da igreja, ela teve uma direção de chamar mães para vir nas terças-feiras para orarem pelos seus filhos. Ixi, já adiantei. Vai, deixa no final ela fala. Correto, certíssimo, e tem que ser feito mesmo, está certo. Mas meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: não adianta você orar se a tua mente não estiver de acordo com a palavra. Se existe amargura no seu viver. Estão entendendo isso, gente? Inúmeras vezes eu já fiz planos com a Neide. Vamos fazer assim, vamos fazer assim. E estava tudo caminhando certinho. E quando a gente já estava todo empolgado, achando que agora veio o arremate, foi acabar com tudo. E tivemos que lutar para que a amargura não nos dominasse. O pastor, e aí a gente vai ser hipócrita? Não, a gente vai ser verdadeiro. O verdadeiro ri na hora da dificuldade. O falso não, mas o verdadeiro ri. Encha sua mente com a palavra. Encha a sua mente com a palavra. A outra forma, a segunda forma também que você tem que fazer, tudo isso deve fazer, não tem melhor isso ou isso, não, é tudo igual. Meditando na palavra, enchendo a sua mente com a palavra. Segundo, a Bíblia diz, embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Então, o que é o escudo da fé? Como vem a fé? Pela palavra. Então, à medida que eu estou crendo, eu venço qualquer pensamento que chega na minha cabeça, na minha mente. Aí você vence qualquer amargura. Estão entendendo isso, gente? Amém, amém. Olha, não vai acontecer. Isso já aconteceu. Já aconteceu, porque dentro de mim já aconteceu, então já aconteceu. Mas eu não estou vendo, mas dentro de mim já. Mas dentro de mim já. A fé diz já é. Vou dizer de novo, a fé diz já é. Vou dizer de novo, a fé diz já é. Já está feito. A fé diz isso. Mas quando eu me deixo vencer pela amargura, eu não consigo crer. Não tem como você crer e andar amargurado ao mesmo tempo. Não dá. Ou é um ou é o outro. Ou é um ou é o outro. É preciso crer. Bruna, fica de pé. Bruna, há uma história sobre que Jesus estava lá em Betânia
na casa de Maria e Marta, aquele que o irmão delas foi ressuscitado. E a Marta estava atarefada com um monte de coisa, mas a Maria escolheu uma parte, ou sentar aos pés de Jesus e ouvir. E Jesus disse que ela escolheu a melhor parte. E sabe, quando eu estava ministrando agora, veio ao meu coração falar isso. Você escolheu a melhor parte. E isso não vai ser tirado de você. Sabe, Bruna, deixa eu te dizer uma coisa. Existem coisas tremendas em Deus, preparadas para você fazer, Bruna. Ei, é você fazer. Deus vai agir no seu lar, no seio da sua família, através de você. É você o canal que vai alcançar aqueles que precisam ser alcançados. É você. Mantenha-se firme, minha filha. Se mantenha firme. E comece a rir antes de ver. Vai acontecer. Na verdade, já está acontecendo. Pelo fato de você ter escolhido a melhor parte. Deus sempre recompensa aqueles que escolhem a sua palavra. Você escolheu, então a recompensa está chegando. Ei, a recompensa está chegando. Coisas grandes, poderosas vai acontecer. Simplesmente fale apenas o que a palavra de Deus mandar. Cuide para que dos seus lábios saia apenas a palavra. Só isso. E você vai ver o que vai acontecer. Aleluia. A sua filha crescerá em graça, sabedoria. Ela está crescendo em graça e sabedoria perante Deus e os homens. Declare isso, Bruna, sempre. Minha filha cresce em graça e sabedoria perante Deus e os homens. Sempre declare isso. Aquela menina é uma fonte de alegria e de prazer para você e para o Cícero. Ela só trará alegria para vocês, porque você escolheu a melhor parte. Então, já que você escolheu a melhor parte, é você o canal. Deus vai começar a te revelar coisas. No início você vai pensar que é coisa da sua cabeça. Eu já estou avisando que vai. Mas quando isso acontecer, apenas diz: Senhor, eis-me aqui. Deus escolheu Maria e através dela veio Jesus. Deus escolheu você, você diz sim para Deus, e através de você a prosperidade se manifestará na sua família. Creia nisso. Pode sentar. Então, amados, quando você renova a sua mente com a palavra de Deus, a tua mente ela fica blindada contra esses pensamentos. Tem crente que acha que é simplesmente ficar o tempo todo assim, ó, da palavra, estou na palavra. Não é isso não. Você pega o versículo e coloca aqui. E fica ali meditando nele. Sabe como é? Remoendo o tempo todo, ali, a palavra, ali, o tempo todo, remoendo, pensando nele, enchendo a sua mente com a palavra. Sabe o que vai acontecer? Logo aquilo que sair dos seus lábios vai ser de acordo com a palavra. Aquilo que você agir vai ser de acordo com a palavra. E a palavra de Deus governará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Porque é isso que a paz de Deus nos traz. Amém, queridos? Feche seus olhos. Graças, Pai, por esta palavra. Te dou graças, Senhor, porque você tem acrescentado a nossas vidas, a cada dia, a tua palavra. Tu tens nos feito prosperar, Senhor. E é tão bom, é tão maravilhoso te servir. É tão maravilhoso, Senhor, fazer aquilo que você deseja. Muito obrigado, Pai, por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, por nos dar o antídoto contra qualquer raiz de amargura. Nada vai nos parar. Nós vamos avançar sempre, Pai, em nome de Jesus.
Amém, queridos? Aleluia. Grupo de louvor, vamos lá. Diáconos, vamos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, como vocês bem sabem, a ceia é justamente uma celebração de vitória. É na ceia que nós cantamos aquele hino de vitória. É justamente na ceia quando nós celebramos a vitória de Jesus sobre todo o pecado. Aquilo que muitas vezes nos derrubava, Jesus derrubou e nos colocou por cima. Amém, queridos? É isso que nós fazemos na ceia. Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Levanta as tuas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Repete comigo. Eu sou comissionado por Deus para vencer tudo que se levante contra mim. Diga, eu sou comissionado por Deus para representá-lo nesta terra. E desta forma eu sou grato a Deus por Ele ter enviado Jesus para que hoje eu pudesse dizer e ser livre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Podem sentar. Amém. Podem servir, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Tu me das a paz que excede
Aleluia. Você pega essa primeira parte, levanta. Aleluia. Continua tocando. Aleluia. Sabe, ele disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Que na sua mente esteja exatamente isso. Aqui no corpo de Jesus, ele levou os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pode comer o pão. Esse é o cálice da nova aliança. Esse é o cálice da nova aliança. Representa o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Você vai chegar para o seu irmão e vai trocar com ele. Estamos em aliança, diz para esse irmão, vai lá. Eu morei sim, traçando a flagra. Eu tenho interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Isso, você pode trocar com seu irmão para mim. Aleluia. Estamos em aliança uns com os outros. Aleluia. Não importa o preço, eu me lanço e creio. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Aleluia. Levanta o teu cálice. Diga: pelo sangue de Jesus, eu sou purificado de todo o pecado. Diga: por isso eu tenho acesso a Deus, porque eu não tenho mais pecado, porque Jesus me purificou com o seu sangue. Então podem tomar, irmãos. Agora, a Bíblia diz que naquele dia eles terminaram a ceia por cantar o hino. E a gente vai fazer a mesma coisa, porque ele disse que fazer isso todas as vezes que fizeres em memória de mim. Se ele cantar o hino, a gente canta também. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Filho de Deus, divino é o Cordeiro que a morte venceu. Divino é o Cordeiro de Deus, divino é o Cordeiro que a morte venceu. Divino é o Cordeiro de Deus, divino é o Cordeiro que a morte venceu. Divino é o Cordeiro de Deus, divino é o Cordeiro que a morte. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia! Somos livres! Somos livres! O Cordeiro venceu no meu lugar e no seu lugar! Nós somos livres! Filhos abençoados!